A cidade promete conforto, mas entrega cansaço. Esse é o nosso vídeo de hoje. E o tema é como sair da cidade e morar no interior. A cidade cansa. Vai fazer 5 anos, 6 anos mais ou menos que eu me mudei para São Paulo. Eu morava no interior do Piauí. E uma coisa que eu tenho a dizer para vocês é que a cidade cansa e cansa muito. A cidade, ela tem uma rotina, gente, que é uma rotina muito acelerada, diferentemente de quem já morou no interior. Eu, por ser criado no interior, mas por acompanhar muita rede social, eu achava que o meu sentido de vida ia ser na cidade. Mas depois que eu cheguei na cidade e percebi alguns princípios básicos para minha vida, e percebi que não era isso. A cidade, ela promete um conforto, ela te promete tudo mastigado. Vou te dar um exemplo. Na cidade, muitas vezes você tem a possibilidade de comprar uma comida feita, você tem a possibilidade de ir no mercado e seu arroz já está lá no plásticozinho tudo certinho. Muitas vezes no campo é diferente. Muitas vezes no campo você tem que plantar, colher para poder comer. Mas é claro que nem toda vez é isso que acontece, né? Nem toda vez é assim que as coisas funcionam. Mas eu vim para a cidade, para falar a verdade, foi uma grande ilusão que eu tinha na minha mente. Não, isso sim foi uma ilusão formada, eu creio, né? Por muitas pessoas, da qual queria trazer as pessoas do interior para a cidade. Mas nós que tem um princípio, que tem aquela conexão com o divino, com Deus, nós sentimos que as grandes cidades não é para nós. A grande cidade, ela entrega um estresse tão grande que eu com 24 anos de idade já tô com os cabelos brancos aqui na cabeça já. Estresse, a rotina da cidade é muito cansativa. E olhe que hoje eu sou barbeiro, eu trabalho para mim. É claro que é uma profissão que exige muito seu tempo lá, trabalhando no seu trabalho, mas eu tô trabalhando para mim. Tem uma vantagem nisso daí, né? Mas assim que eu cheguei em São Paulo, eu saí de São Paulo, eu trabalhava na roça, e disse, meu Deus, não quero isso aqui pra mim não. Vou pra cidade, quero ir pra cidade, pra aquela oportunidade que aparecer, eu vou me embora. E foi quase assim, mas eu trabalhava na roça. Depois eu comecei a trabalhar com meu avô, de ajudante de predeiro, fazendo alvenaria e tal. E gente, isso tá batendo um negócio tão grande aqui dentro de mim, na intenção de voltar pro interior, que vocês não tem noção. Como é que se fala? E ajudante de predeiro, depois eu mudei fui trabalhar, mosquito dá inseto. Depois me mudei pra uma mecânica, comecei a trabalhar numa mecânica. Vocês sabem quanto era que eu ganhava na mecânica? Ganhava R$ 45 por semana. Você tem noção de... Eu acho que dava mais ou menos R$ 5 por dia. Ganhava R$ 45 por semana. Gente, aí o que é que eu fazia? Eu dava R$ 20 pra minha mãe e ficava com o restante. Aí eu já comi um lanchezinho, pá. Mas resumindo, era uma das minhas fontes de renda que eu tive quando eu morava no Piauí. Eu disse, não quero isso não. Comecei a vender um coentozinho atrás. Eu me lembrava também que eu plantava um coentro. Tratava uma buchada, sexta-feira minha mãe para vender uns quilos, mas não era um serviço fixo. E na hora que eu tive a oportunidade, meu tio quis me levar para São Paulo, eu vim para cá, para casa deles. Meu primeiro serviço aqui também foi como ajudante de predeiro. Comecei ajudando eles na casa deles sem ganhar nada, só para estar lá na casa lá, mas foi muito bom porque, nossa, eu queria vir para São Paulo. Então eu vim para São Paulo. Tava aqui em São Paulo, pá, tava ajudando eles a construir a casa deles lá. E apareceu a primeira oportunidade de emprego que foi na marcenaria. Fui para marcenaria, indicação do meu primo lá. Meu primo me indicou, trabalhei um ano lá, pá, fui desenrolado, comecei no básicozinho lá, me destaquei, já virei montador. E apareceu uma outra oportunidade de sair da barbearia para ir para uma metalúrgica. Esse foi meu segundo emprego. Deixa essa moto passar aí. Certo. Foi meu segundo emprego. Numa metalúrgica, cromeação. Trabalhava lá no cromo, pá, o dia todo lá, só tirando peça, colocando peça, tirando peça, colocando peça. Depois disso aí eu consegui mudar um pouquinho de cargo, fiquei lá no estoque, só isso, mas essa foi a decaída da minha vida, onde eu comecei naquela rotina, bebedeira, droga, pá, naquela ilusão de vir pra cidade grande. Comecei a ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo, essa foi o ponto de eu destruir minha vida. Resumindo, esse foi o meu segundo emprego. Depois aconteceu alguns problemas aí comigo, saí do emprego, trabalhei de ajudante de predeiro, depois eu voltei pra marcenaria e comecei trabalhando lá, pá, já mudando de vida. Vai fazer mais ou menos 4 anos que eu não bebo álcool. 4 anos que eu não bebo álcool, foi uma decisão que eu tomei. E quando eu deixei de beber, eu comecei a refletir em algumas coisas. Eu percebi que, tipo, sabe aquela vaidade? Perdi mais a vaidade da minha vida, entendeu? E comecei a viver mais no simples. Aí eu aprendi, fui cortando um cabelinho aqui, outro cabelinho ali, trabalhando na marcenaria. Depois eu tive a oportunidade de abrir o meu próprio negócio. Abri o meu próprio negócio no quartinho da minha casa. Disse, vou abrir minha barbearia lá.
Assim que eu ia abrindo, apareceu uma oportunidade de eu trabalhar no salão. Aí eu fui trabalhar no salão, nem sequer comecei a cortar cabelo em casa. Aí onde minha vida começou a mudar. Já não trabalhava mais pra ninguém, trabalhava pra mim. Comecei a tomar de conta de uma barbearia, que o dono não era barbeiro. Ele só tinha barbearia, comecei a tomar de conta de lá. E aí onde a vida foi começando a mudar. Trabalhando pra mim, mais responsabilidade, como já não tinha um vício do álcool, muita coisa foi mudando. Mas resumindo, hoje eu trabalho pra mim, tenho a minha profissão, sou barbeiro, pretendo criar uma nova fonte de renda, que é através dos meus vídeos no YouTube. Com fé em Deus vai dar tudo certo. E também pretendo ter uma outra fonte de renda, que é a minha joalheria, né? Tem uma joalheria de semi-joias aqui, faço umas vendinhas aqui, outras vendinhas por lá. E pretendo seguir firme no ramo do e-commerce. Mas eu sinto dentro de mim que eu não quero fazer isso aqui em São Paulo. Eu quero fazer isso no interior, entendeu? Resumindo, uma frase. A cidade promete conforto, mas entrega cansaço. Segundo bloco, o que é que eu quero falar com vocês? Quem eu sou? Meu nome é Adrian, tenho 24 anos, moro aqui em São Paulo. Tenho minha família, tenho minha mulher e meu filhinho que fez 2 meses há pouco tempo. Então eu já tenho uma base, que é a minha família, né? Por que eu penso nisso, pessoal? A partir do momento que o meu filho nasceu, comecei a prestar atenção nas coisas aqui em São Paulo. E os princípios, as raízes na cidade grande, elas começam a se perder por diversos fatores. A cultura, ideologia. Então, pensando no meu filho e na minha paz de espírito, foi um dos pontos que eu comecei a pensar nisso, em querer me mudar da cidade para o interior. E olhe que meu primeiro pensamento foi de mudar do Brasil para outro país. Tirei minha documentação lá no Paraguai e tudo certinho, mas tava na dúvida, tô pedindo muito discernimento a Deus, de tipo, sair daqui para morar no interiorzinho do Paraguai, mas não sei se vai dar muito certo. Meu princípio, eu acho que vai ser voltar pro meu Piauizinho, viver tranquilo lá, mas é claro, seguindo os métodos que vou passar para você aqui, porque não adianta só ir. Primeiro a gente muda a mente para depois mudar o lugar, entendeu? E minha mente, ela já começou a mudar daqui, E isso virou um plano de vida para mim, entendeu? Por quê? Eu já moro na cidade, eu já moro aqui nessa cidade, mas com um pensamento de interior, sabe por quê? Eu já criei algumas plantinhas aqui, já montei uma horta. Aqui no meu canal tem um vídeo da parte 1 de eu montando uma horta, depois vai sair a parte 2, que é dando prosseguimento nessa horta minha aqui na cidade, entendeu? Você pretende fazer uma horta na cidade, acompanhe o nosso canal, que vai sair a parte 2 do vídeo de como você fazer a sua própria plantação morando na cidade grande, tá bom? Realidade do campo. Gente, morar no campo não é fácil. Como eu já falei pra vocês, minha infância toda foi no Piauí e eu vivi mistamente. Passava 6 meses, vamos supor, 6 meses no interior e 6 meses na cidade grande. E eu tenho, por experiência, base para falar pra vocês que campo não é fácil, mas é bom, por um lado. Se você não tem mais aquela intenção de luxar, se você quer viver simples, se você quer trazer princípios de verdade para sua família, o campo vai ser bom, só não vai ser fácil. O campo não é férias. Você tem que entender que todo dia você vai ter coisas a fazer. Mas se você mudar o seu pensamento, o seu consciente, vai, como é que se fala? Vai ser simples. É claro que vai ter dias mais trabalhosos, mas na maioria das vezes vai ser simples. Por quê? É tipo o seu hábito de escovar o dente. Você vai acordar, automaticamente você vai no banheiro escovar o dente. Muitas vezes é isso que vai acontecer no campo. Você vai acordar, vai fazer seus afazeres, suas coisas de higiene, mas provavelmente você já vai ter uma galinha, um porquinho, alguma coisa para dar comida. Então você já vai dar comida com porco, cuidar de uma galinha, preparar uma ração ali, uma coisa acolá. É assim que vai funcionando a vida do campo. Não tem férias, todo dia tem uma coisa para fazer. Mas quando você vai se adaptando, automatizando as coisas, vai terminando ficando mais fácil com o decorrer do tempo. Dá trabalho, não é fácil. Tem muito trabalho no campo todo dia. Como é que se fala? É um chiqueiro que tem que fazer para guardar uma galinha para engordar. Como é que se fala? É um adubo que você tem que fazer aqui para colocar na sua planta, para dar mais vigor para ela. Um servicinho ali que aconteceu na sua casa, né? Esse tipo de coisa que vai acontecendo. E muitas vezes a gente se baseia no Instagram. A gente vê umas pessoas que moram no campo, mas a gente tem que entender que eles também são gravadores de conteúdo. Muitas vezes a gente vê aqueles vídeos, é uns vídeos bons, mas não é Instagram, gente. Muitas vezes a gente vê um vídeo, quero ir morar no campo. Mas na realidade, tem todos esses fatores que eu falei pra você, entendeu? Muitas vezes não é Instagram. Vamos lá. Por que sair da cidade? Porque cidade cansa.
Aluguel é caro. Gente, aluguel é muito caro aqui em São Paulo. Se você for morar em algum lugar mais ou menos que seja, o aluguel é caro. Eu conheço gente que, em alguns casos, como eu sou barbeiro, eu tenho contato com muitas pessoas, conheço gente que veio do Pará para morar aqui em São Paulo. A pessoa ganha um salário mínimo, 1.500, 1.600 conto. Gente, sabe quanto de aluguel essa pessoa paga? R$ 1.000. Você tem noção que a pessoa paga R$ 1.000? É mais do que 50% do salário dela? Como é que essa pessoa vive? Essa pessoa não vive não, essa pessoa sobrevive. Eu tenho certeza que se ela estivesse morando no Pará, ela estava melhor do que aqui. Pelo menos em questão de sobrevivência, né? Porque aqui, meu amigo, ele tá só existindo. Porque para trabalhar, ganhar um salário mínimo, pagar 1.000 de aluguel, aí tem compra para se manter. E não descansa não, não vai para lugar nenhum, não. Entendeu? É esse tipo de coisa que eu falo. Eu, por exemplo, eu trabalho num bairro de média classe, vamos supor, mas eu moro num bairro de baixa classe. Por quê, gente? Se eu for comprometer mais de 30% do meu salário para aluguel, isso já vai me corroer, já não vai ser bom para mim. Então, eu prefiro trabalhar num lugar bom, que me traga uma renda boa, mas morar num lugar simples, calmo. Aqui é simples, é calmo. Aqui eu pago um aluguelzinho razoável de, vamos supor, botar seus 600 conto, que agora vai ser 600 conto, mais um pouquinho de água, um pouquinho de luz, um pouquinho de internet, entendeu? Razoável, se botar nisso aí, não chega nem 1.000. E aqui eu tenho uma casinha boa, tranquilo, uma garazinha. Eu posso dizer que eu moro no interior de São Paulo aqui, gente. Quase interior de São Paulo. Ah, mosca d'água. Entendeu? Tem meus cachorrinhos, minha motinha guardada lá dentro. E tem gente que mora nesse lugar onde eu trabalho, que ele paga R$ 1.000 em um quartinho, pode-se dizer. Isso não é vida, entendeu? Então muitas vezes, como é que se fala? A cidade cansa. A cidade cansa. O aluguel é caro. Falta de tempo. Aqui é a realidade todo paulista. Ou você trabalha, ou você tem tempo. Ou um dos dois. Se você trabalha, você não tem tempo. Se você tem tempo, você não trabalha. Entendeu? A não ser que seu estilo de vida seja completamente diferente. Porque a falta de tempo atrapalha muito. A dificuldade hoje não é nem um trabalho. Muitas vezes é se você se locomover para o trabalho. Muitas vezes você trabalha 2 horas de viagem. 2 horas para ir, 2 horas de vir, dá 4 horas. Mais 9 horas de trabalho. 9, 10, 11, 12, 13 horas. Entendeu? 13 com 13 dá o quê? 26. É metade do seu dia só para trabalhar. Não que isso seja errado. No meu ponto de vista, a gente deixa de viver muito por causa dessas coisas. Estresse, igual eu já falei pra vocês, estresse, já tá nascendo uns cabelos brancos aqui. Quando você tem essa rotina, aluguel caro, falta de tempo, automaticamente o estresse entra na sua vida. Você começa a ficar estressado, tudo te estressa, uma conta colar atrás, o dinheiro colar não deu, uma briga de trânsito, o ônibus quebrou, tudo aqui em São Paulo é motivo para estresse, pessoal. E outro ponto, que é a criança presa, né? Infelizmente eu fui criado com muita liberdade no Piauí. Graças a Deus eu brincava com meus amigos na rua, brincava na areia, ia pro rio, tomava banho quando já tava maiorzinho e tal. E aqui em São Paulo, quando eu tive meu filho, eu percebi que a criança vive presa. Você tem que criar ela dentro de casa. Se você não tiver uma rua tranquila, você não pode brincar com sua criança na rua. Você não pode deixar ela brincar com os amiguinhos, porque hoje o risco de sequestro tá muito grande. Se você vacilar, nunca mais você vê seu filho, entendeu? Então aqui em São Paulo a criança vive presa. Fora os princípios quando começa a ir pra creche. Aqueles princípios, toda aquela cultura, entendeu? E às vezes começa a tirar a cultura dos pais, a cultura familiar, as raízes que você tenta colocar nele, às vezes isso se perde aqui em São Paulo, na cidade grande, entendeu? Então, o problema é o ritmo da cidade. Vou citar para vocês alguns perfis de pessoas que aguentam o campo. De quem dá certo para morar no campo, no interior, entendeu? Vida simples. Pessoal, se você já mora na cidade grande, tem uma vida simples, não por obrigação, não por falta de oportunidade, mas por escolha sua, você vai se dar bem no campo, entendeu? Se você já tem uma vida simples, se você gosta de aprender, se você tem aquela facilidade, aquela vontade de aprender as coisas, buscar aprender. Eu, gente, eu gosto de aprender demais. Porque a colher eu sinto uma preguiça, mas eu gosto de aprender demais. Esses tempos aqui eu fiz uma plantaçãozinha aqui em casa, gente, muito bom. Isso mexeu com o meu negócio aqui, deu mais vontade ainda de morar no interior, porque essa vontade de aprender, cuidar de planta, solo, como fazer uma plantação, NPK, tudo isso, mano, essa vontade de aprender, isso me conectou mais com a vontade de voltar pro Piauí. Trabalhar. Gente, se você sabe trabalhar, tipo eletricista, se você sabe trabalhar manualmente, se você tem aquela desenvoltura, aquela desenroladez para trabalhar com qualquer coisa, você vai se dar bem no campo. Porque no campo, às vezes tem um vizinho que precisa de uma diária, às vezes tem um vizinho que precisa de um conserto. E se você for desenrolado, você vai se dar bem. Automaticamente você vai conseguir gerar alguma renda no interior. E menos luxo. Isso se conecta com a vida simples. Se você
não tem aquela tanta exigência de luxo, já consegue viver simples. Isso não significa que você não quer ter nada, entendeu? Isso significa que você não precisa ter uma coisa luxuosa para estar bem. Um exemplo que eu sempre uso, pessoal, que minha mente era muito condicionada ao luxo. Hoje eu consegui perceber que a maioria das coisas é como Salomão falou, é vaidade. O que adianta eu estar com uma Ferrari no deserto? Por quê? Eu penso na opinião dos outros. Eu pensava assim, o que adianta eu estar num deserto e ter uma Ferrari? Sai daqui, cachorro! O que adianta eu estar num deserto com a Ferrari se não vai ter ninguém olhando eu andando com aquela Ferrari? Então não faz sentido. Então, a partir do momento que eu associei isso com a minha vida, um carrinho simples pra mim já faz total sentido, porque ele vai conseguir me levar e me trazer, porque ele vai servir pra mim. Não pra quê? Não porque o que eu vou achar que os outros vão achar, entendeu? Não vou estar ligando mais pra opinião dos outros. Então, viver menos luxo, com menos luxo, na simplicidade, se você consegue viver nisso e já pensa assim, você vai se dar bem no campo, entendeu? Nem todo mundo aguenta o campo, infelizmente. Tem gente que vai ter todas essas características aqui, mas não vai aguentar a vida no campo, porque a vida no campo, como eu falei, não é simples, todo dia exige um trabalhozinho, exige uma coisa ali, e é quase questão de hábito. Quando você pega o hábito, isso já se torna uma parte do seu corpo, você já sente que tem que fazer aquilo. É tipo escovar o dente, tomar banho, você já sente que tem que fazer. E um ponto muito importante, pessoal, é o dinheiro, a renda. Renda primeiro. Aqui em São Paulo você tem uma renda, pode-se dizer, você tem um serviço, mas e lá no campo? Será que vai ter esse serviço que você trabalha? Porque a maioria dos serviços que tem aqui é metalúrgico. Você trabalhar numa empresa de metalúrgica, um ajudante de predeiro, uma coisa aqui. Esse serviço mais industrializado. E às vezes quando você chega no interior, numa cidade pequena, você não vai se encontrar com isso. Então volta aquela mesma coisa lá. Se você for desenrolado, vai dar super bem. Mas gente, um ponto principal é a renda. Serviço, se você sabe fazer algum tipo de serviço, artesão, se você sabe fazer alguma coisa para revender, tipo eu sou barbeiro. Graças a Deus a minha profissão me possibilita ir para muitos lugares, entendeu? Eu quero ir para o interior com essa minha profissão, mas eu não me sinto seguro só com a profissão de barbeiro, porque o custo do corte lá é bem barato, vai dar para viver tranquilo, mas eu já queria ter outras fontes de renda, já queria estar, como é que se fala, estabilizado em outras fontes de renda, igual eu tô gravando esse vídeo aqui. Possivelmente minha segunda fonte de renda principal vai ser a internet, porque eu creio que vai dar certo, eu sinto que vai dar certo quando meu canal monetizar, então vai ser uma das coisas que eu vou continuar fazendo, que é gravando conteúdo para o YouTube. Então, futuramente já vai ser uma renda que eu vou ter, então eu já posso começar a pensar em morar no interior, porque eu já vou ter uma renda, automaticamente eu sou autônomo, eu já sei gerar um trabalho, já sei atender uma pessoa, porque corte de cabelo todo mundo necessita. Então, eu tenho uma profissão, que é barbeiro, e já estou tentando formar outra profissão, que é o criador de conteúdo, que pode me trazer renda. E produção, você ser produtivo. Se você consegue produzir alguma coisa, você vai se dar bem. Você consegue prestar um serviço, você vai se dar bem, entendeu? Mas um ponto importante, pessoal, sem renda, a mudança vira um problema. Então você tem que pensar na renda, pessoal, para você não chegar lá e ficar de cabeça para cima. Se você for fazer isso, você vai voltar para a cidade. Se você não tiver uma renda, se não tiver uma renda, você vai voltar para a cidade, entendeu? Testar antes. Pessoal, olha a importância do teste. Como eu falei pra vocês, que eu já fui condicionado a todo tempo, queria morar em cidade grande, agora que eu tô aprendendo que não é minha praia, quero viver uma vida simples. E tem que testar antes, pessoal. Por quê? Vou te dar uma experiência que eu tive há uns anos atrás. Eu passei umas férias lá no Piauí, 15 dias eu tirei pra mim passar lá no Piauí. 2 dias e meio de viagem, entendeu? 2 dias e meio pra ir, 2 dias e meio pra vir. Então eu aproveitei lá 10 dias. Pessoal, uma semaninha de festa, pá, agitação, ia pro interior, voltava pra cidade, pá, tudo tranquilo. Acabou as festas, uma semaninha, já tava doido pra voltar pra cidade. Então, uma semana não significa que você tá apto para passar o resto da vida lá, entendeu, pessoal? A gente tem que estar mudando esse condicionamento. Eu tenho que estar mudando esse condicionamento, tenho que estar fazendo outro teste, porque eu quero morar no interior. Mas eu já fiz esse teste e eu percebi que com poucos dias eu já queria estar na cidade. Aquela correria, aquela agitação. E na cidade pequena não é isso. É tranquilo, tranquilidade. Mas, como meus princípios, minha mente já vem mudando muito, eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. Se você tem algum parente no interior, ou em alguma cidade pequena, procure passar umas férias lá. Procure ficar mais tempo lá, mais de uma semana. Tente ficar um mês, entendeu? Tente ficar um mês, para você ver a rotina, como funciona, como é o dia a dia daquelas pessoas lá. Você tentar se infiltrar na rotina deles, começar a fazer uma coisa aqui, começar a fazer uma coisa ali, para você tentar criar essa rotina nesse período de teste que você está fazendo, entendeu? Começar a ver as dificuldades, quais são os problemas que eles passam lá, como eles resolvem aqueles problemas, entendeu? Você tem que estar fazendo aquele período de teste. Tenta fazer aquele período de teste. Se você não tem um parente,
procure conteúdos que, como é que se fala? Entre mais a fundo na rotina deles, do dia a dia, para você ver como funciona, para você enxergar os problemas, porque tem problemas, mas você tem que mudar o seu pensamento para dar tudo certinho. Opa, boa tarde, tudo bom? Feliz ano novo pra você. Obrigado. Você tá com o bebê, né? Tô com o bebê. Você também, feliz ano novo. Oi, todos vocês. Amém. Tchau. Tava falando com a vizinha aqui, pessoal. E é muito importante essa questão, pessoal, de vizinhança. Muito bom a vizinha ter falado comigo aqui. Muito importante essa questão de vizinhança. Por quê? Gente, a vizinhança é a base de muita coisa. E eu vou falar isso pra vocês mais aqui à frente, tá bom? Uma semana só não é vida real. Igual eu falei pra vocês, essa frase. Uma semana não é vida real. Tenta se aprofundar mais, passar mais de 15 dias, se possível até um mês, 2 meses, para você pegar aquela rotina, enxergar os problemas, a dificuldade e a solução, né? Porque quem mora no campo, ao mesmo tempo que ele cria o problema, ele tem que saber a solução, porque dificilmente tem como terceirizar o negócio lá. Então é você e você. Outro ponto importante, pessoal, é o lugar certo. O lugar certo onde você vai morar. Lugar bonito não sustenta ninguém. Então, o lugar não precisa ser bonito. Você tem que coisas que você tem que procurar saber que se no lugar que você quer morar tem. Primeiro de tudo, pessoal, é água. Saber se tem água. Tanto faz se é poço artesiano ou uma nascente próxima. Gente, mas é muito importante você morar aonde tem água. A água é a base de tudo. A água é o sustento. Você precisa de água para viver, você precisa de água para os seus animais viver, você precisa de água para sua plantação, para sua hortinha. Então você precisa de água para tudo, meu amigo. Então tem que ter água, entendeu? Internet. Internet, gente, é um caso, entendeu? Muito bom, porque querendo ou não, a gente já tá saindo da cidade. Se a gente for pro interior e não tem internet, rapaz, nós vamos ficar doidos, nós vamos querer voltar pra cidade. Porque a internet tem que ter. Nós já tá dentro da internet, nossos corpos, nossa rotina já tem que ter internet ali. Porque a internet, se usada por bem, ela é uma ótima fonte, igual eu aqui. Tô usando da internet para gravar conteúdo, para mostrar para vocês o meu plano futuro de vida, entendeu? Então tem que ter internet, um lugarzinho que vai ter uma área, um sinal de celular, entendeu? Ou que já tem a possibilidade de passar uma fibra ótica para você ter internet, porque para instalar a Starlink via satélite da Elon Musk ainda fica um pouco inviável, pelo menos para minha condição, né? Então tem que ter internet. E o local, pessoal? O local tem que ser de fácil acesso. Não sei, mas na minha opinião não pode ser tão isolado demais, entendeu? A gente quer um lugar isolado, mas tão isolado demais às vezes vai atrapalhar. Então tem que ser um lugar de fácil acesso, um lugar fácil para você ir para o hospital. É claro que a gente morando no interior, a gente vai querer recorrer a produtos naturais, um chazinho, alguma coisa mais natural, mas já tem que ter fácil acesso por causa de uma precisão, entendeu? Fácil acesso para uma cidade, para uma saúde, fácil acesso para a vizinhança. Então tem que ser um lugar bem localizado, entendeu? Não tem que ter só boniteza, tem que ter esses 3 princípios: água, internet e localização, tá bom? E a frase que se resume, que eu já repeti, é: lugar bonito não sustenta ninguém. 9. Erros. Pessoas, vou falar pra vocês, um erro, pessoal, erros. Às vezes eles atrapalham muita gente, entendeu? Muita gente volta do interior por campo, ou muita gente volta do interior para a cidade por falta de preparo, entendeu? Esses erros aqui. Pressa. Aquela pressa já querer sair da cidade, já ir morar no interior. Gente, essa pressa, às vezes, vai gerar problema. Eu vou vender tudo aqui para ir morar no interior. Gente, às vezes isso pode te trazer um problema. E se você não chegar lá, não estiver preparado, a pressa sem preparo, ela vai te trazer para o mesmo lugar e vai te deixar pior. Porque se você for sem preparo, chega lá, assim, aquela mentalidade já preparada para o interior e tudo isso, aí você não se adapta lá ao lugar. O lugar não é bom como você imaginou. Aí o que você tem que fazer? Voltar para a cidade porque você não gostou. Mas e o erro que você cometeu de querer vender tudo às pressas aí você não tem mais nada para voltar. Então você já criou 2 problemas. Ou até mais de 2 problemas, não só aí, entendeu? Só pela pressa. Fantasia, pessoal. Pessoal, muitas vezes a gente vê na internet, igual aquela área lá, a gente vê pessoas vivendo simples, muito bom, vídeos na internet aqui, outro no Instagram lá, gente. Mas a realidade é diferente, entendeu? Muitas vezes a gente cria uma fantasia na nossa mente. Às vezes o problema é a nossa mente, criar a fantasia, quando chega lá na realidade é totalmente diferente. É um trabalhozinho duro aqui, cuidar do animal acolá, viver uma rotina aqui, entendeu? Muitas vezes a gente cria a fantasia, quando chega na hora a gente se frustra, porque não é como a gente imaginou que iria ser. Sem reserva, pessoal, entendeu? Aí entra aquela questão lá que eu também falei, que é sair nas pressas, vender tudo, muitas vezes já chega, gasta, não cria uma reservazinha, você tá indo, não tem uma reserva, aí o primeiro sufoco que você passa, e aí?
já é um problema que você criou, já fica frustrado querendo voltar pra cidade, porque um probleminha de saúde, entendeu? Uma conta que atrasou, uma coisinha que você comprou ali e não tem dinheiro para comprar. Então, gente, reserva. Você tem que ter uma reserva. É importante ter reserva. Até as formigas criam reserva. Imagine nós, porque nós não tem que criar reserva. Nós tem que criar uma reservinha, gente, pra gente conseguir viver um período bom. Como é que se fala? Quando a gente sai da dívida e tem uma reserva, a gente sai daquele modo de escassez. A gente começa a arriscar, buscar coisas novas. Então, tem que ter uma reserva. Isolamento. Aí entra naquela questão, muita gente, a localidade, gente, não significa que a gente vai morar no interior, que a gente já tem que se afastar de tudo, tem que se afastar de todo mundo, viver isolado, sem vizinhança. Gente, a vizinhança é muito importante para quem mora no interior, gente. Você viu aqui, eu falei com minha vizinha, a gente se conhece. Esses dias o vizinho aqui precisou de uma chave de vela para consertar o carro dele, e eu tinha chave de vela aqui. Então, automaticamente eu já consegui servir ele, entendeu? Sem nenhum custo. Isso é, como é que se fala? Uma boa vizinhança. E no interior a gente precisa muito disso, meu irmão. Uma vez o vizinho vai precisar de um serviço seu, tu ajuda sua para levantar um boi lá que tá doente, buscar alguma coisa, um serviço numa cerca. E vice-versa, você também vai precisar. E você sendo isolado, não conseguir desenrolar a conversa com sua vizinhança, não conseguir criar amizades, entendeu? Isso vai dificultar muito a sua vida no campo. Então o isolamento às vezes mais atrapalha do que ajuda. Na maioria das vezes só atrapalha. É claro que a gente tem que ter nossas vidas, nossos princípios, a gente quer morar no campo para ser mais isolado um pouquinho, mas tem aquela comunidade toda, tem aquela vizinhança. E isso é importante para a cultura, para o desenvolvimento, entendeu? Isso é muito importante. Então, muita gente volta por falta de preparo, gente. Então tem que ter isso aqui em mente, entendeu? Erros. A gente tem que pensar bem, mentalizar, criar um mapa de como vai ser a nossa vida no interior, para a gente evitar de cometer esses erros. A pressa, a fantasia, sem reserva e o isolamento, entendeu? A gente tem que se preparar tudo para evitar esses erros, para que a gente não tenha que voltar, porque a vontade da gente é ir para ficar e crescer lá, né? Exatamente. Parte profunda, pessoal, do negócio. Agora é a verdade. O silêncio. Pessoal, a gente mora na cidade grande aqui, e a cidade grande às vezes não tem silêncio, a gente se acostuma com essa poluição sonora e tal. E quando a gente chega no interior, tem uma zoadinha, mas é aquela zoada natural. É um galo cantando, um passarinho acolá, um cachorrinho acolá, pá. Mas você perde aquela barulheira da cidade, você vive mais no silêncio, não tem aquela zoada de carro, trem, buzina, aquela correria toda. Não tem, gente. Muitas vezes o silêncio, ele traz um tédio muito grande, entendeu? Um tédio. Ele consegue trazer um tédio. E isso, muitas vezes, você vai entrar em conflito com seus próprios pensamentos. E se você não souber se controlar, vai ser mais ruim do que benéfico. Mas uma coisa eu falo, o tédio, gente, é muito importante. O tédio é muito bom. Sabe por quê? Quando você vive o tédio, qualquer fontezinha de prazer que você tem, já vai ser um prazer muito imenso, muito bom, muito satisfatório, entendeu? Ao contrário que quando qualquer momento você tem prazer em tudo, cafeína, refrigerante, doce, algum tipo de álcool que você toma, cada vez vai ficando difícil para você ter prazer. Agora quando você vive no tédio, naquela situação ruim, qualquer fontezinha de prazer que você tem, gente, é muito bom. Então pelo lado, o tédio é benéfico, mas você tem que saber controlar, tem que saber entrar em harmonia com ele para você aprender a viver nesse silêncio do interior. Responsabilidade, pessoal. Responsabilidade. No campo existe muita responsabilidade. Na cidade grande também, mas aqui a gente tem a possibilidade de terceirizar, tipo um eletricista, terceirizar alguma coisa, um encanador, terceirizar um Uber, alguma coisa, chamar um motorista. Gente, no interior a responsabilidade está toda em cima de você. Ou você faz ou não é feito, entendeu? Dificilmente tem como você terceirizar. Então você tem que ter responsabilidade. Você automaticamente vai criar, obrigatoriamente você vai ter que ter a responsabilidade, entendeu? Quebrou alguma coisinha, você tem que fazer, alguma coisinha ali você tem que desenrolar, você vai ser o responsável pela sua família, você vai ser o alfa da sua família, entendeu? Se você for mulher, só você e seu filho, só você sozinha, você só homem, seu filho, cara, você vai ser a base, você vai ser a pedra, a fundação da sua família. Então, responsabilidade é uma coisa que nós temos que ter por obrigação, tá bom? E autonomia, pessoal. Autonomia entra um pouco na responsabilidade, porque você vai ter que aprender a ser autônomo, você vai ter que aprender a fazer suas coisas em casa, vai ter que aprender a consertar alguma coisa, fazer uma manutenção na seca, fazer um chiqueiro. Dificilmente você vai conseguir terceirizar essas coisas. Quando você terceiriza, você está pagando, né, ou trocando aquele serviço. Então é melhor você arriscar e aprender a fazer. Gente, é muito importante você arriscar. Errou, mas com aquela mentalidade de aprender, entendeu? Então cada vez você tem que ser mais autônomo, tem que ter autonomia, criar algumas fontes de renda. Quando você começar a morar no interior, você vai querer criar uma galinha, automaticamente você vai vender uma galinha, vender um ovo, uma vaquinha, vai criar um leite e tal. E automaticamente vai criando fontes de escambo.
vai fazer uma troca ali, coisa acolá, e isso vai te dando autonomia, entendeu? Uma frase bem boa: o campo, ele mostra quem você realmente é, entendeu? Ele não te muda, ele só te mostra quem você é. E para fechar, pessoal, o campo não é fuga, é mudança de pensamento. Não acha que tipo você tá saindo da cidade e morando no campo para fugir da responsabilidade, não. Se você não mudar seu pensamento, você vai estar transferindo o problema de lugar, vai levar o seu problema da cidade para o interior. Então, começa na mudança de pensamento, entendeu, pessoal? Começa na mudança de pensamento. Você tem que morar na cidade, mas com o pensamento de quem já mora no interior. Vida simples, sem luxo, como é que se fala? Autonomia, saber fazer algum serviço. Igual eu moro aqui na cidade, entendeu? Mas já preferi morar num lugarzinho distante, para ter um pouquinho daquele clima do interior. E já tô fazendo uma hortazinha aqui em casa, na grande cidade, fazendo uma horta, que é coisa de interior. Então, gente, a minha mente, ela já tá quase condicionada, já tá no caminho certo, porque a minha mente, eu já tô com um pensamento, a mentalidade de quem já mora no interior, morando na cidade. Então, quando eu for mudar, automaticamente isso vai ser um pouco mais fácil. Oh! Oxi! Sai daqui! Os cachorros que eu vou falar pra vocês, viu, gente? Gente, e é isso. A mudança começa na cabeça. A mudança começa na cabeça, não no lugar, entendeu? E eu espero muito que esse conteúdo que eu estudei um pouco para trazer para vocês sirva muito, tá bom? E se você se identificou com esse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, porque é um tipo de vídeo que a gente vai trazer com frequência, é um tema que a gente vai se aprofundar mais. Então, se você achou que faz o seu tipo, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, deixe seu like e, se possível, compartilhe com alguém que você acha que merece, que tem aquela vontade de morar também no interior. E, se possível, revise esses princípios aqui, tá bom, pessoal? Então, começa pela mentalidade, depois a gente só muda o CEP, fechou? Tamo junto, se inscreva no canal e tenha uma ótima tarde para vocês, um ótimo dia, tamo junto, fica com Deus.